E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Celular esquecido em cena do crime pode ser usado como prova, decide Supremo Tribunal Federal. Acompanhe o caso. O STF decidiu que são válidas as provas obtidas por meio de perícia policial, sem autorização judicial, em celular do acusado esquecido na cena do crime. A tese formulada, tema 977 de repercussão geral, servirá de referência para casos semelhantes em todos os tribunais do país. Por unanimidade, o plenário estabeleceu que os dados obtidos nessas circunstâncias só podem ser utilizados na apuração do crime ao qual a perda do celular está vinculada, e não podem ser utilizados os dados que sejam de conteúdo particular não criminoso, ou seja, que não tenham nada a ver com o crime investigado. A polícia pode preservar o conteúdo integral do aparelho, mas deve apresentar à justiça argumentos que justifiquem seu acesso. Já quando o celular é apreendido com o suspeito, presente como em prisões em flagrante, o acesso aos dados só pode ocorrer com consentimento expresso do dono ou com autorização judicial. A medida deve respeitar direitos como intimidade, privacidade, proteção dos dados pessoais e autodeterminação informacional. O entendimento do STF passa a valer a partir da decisão que foi ainda no mês de junho. A discussão tem como base o recurso extraordinário com agravo 104.275 do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, que está sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. O caso envolve um criminoso que, após cometer um roubo, foi identificado pela polícia a partir do celular que deixou cair durante a fuga. Condenado em primeira instância, ele acabou absolvido no âmbito do TJ do Rio de Janeiro, que considerou ilegal a obtenção do conteúdo do aparelho sem autorização judicial. O MP recorreu e o STF validou as provas. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte, vejam bem. Ponto 1. A mera apreensão do aparelho celular, nos termos do artigo 6º do CPP, ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Contudo, o acesso dos dados nele contidos, 1.1. Nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso ou de quem seja seu proprietário, não depende de consentimento ou de prévia decisão judicial, desde que, vejam bem, desde que justificada posteriormente à adoção da medida. 1.2. Em se tratando de aparelho celular apreendido na forma do artigo 6º do CPP ou, por ocasião da prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados será condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz dos direitos fundamentais, à intimidade, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e à autodeterminação informacional, inclusive em meios digitais. Nesses casos, a celeridade se impõe, devendo a autoridade judicial, aliás, a autoridade policial, atuar com a maior rapidez e eficiência possíveis, e ao judiciário conferir tramitação e apreciação prioritárias aos pedidos dessa natureza, inclusive em regime de plantão. Item 2. A autoridade policial poderá adotar as providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho celular apreendido antes da autorização judicial, justificando as razões para o devido acesso. Ponto 3, ou item 3, as teses acima enunciadas só produzirão efeitos prospectivos, ou seja, para depois, ressalvados os pedidos eventualmente formulados por defesas até a data do encerramento do julgamento, que ocorreu lá em junho deste ano. Bem delimitada a tese e específica. Veja, o encontro fortuito do aparelho celular. Não quando se faz aquele mandado de busca genérico. E aí, encontrei fortuitamente celular. Não.
Não é esse o caso. Assim como não é quando se refere especificamente ali 1.2, se não me engano, 1.3, que fala do item 1 ali, que difere quando apreendido nos moldes do 6º, lá do artigo 6º do Código de Processo Penal. Aí precisa de consentimento, precisa de decisão judicial, enfim, são coisas completamente distintas. Certo, pessoal? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas. Se inscrevam e até mais.